Recebendo um abraço, carinho de vocês. Muito obrigado, viu? Espero que a gente possa, eu e Mayra e os irmãos que estão aqui, corresponder, trazer pelo menos um pouquinho de luz aos corações, né? E eu quero agradecer em especial meus dois irmãozinhos aqui, o Carlinho e o Dirceu, que são meus escudeiros aí. Obrigado pela companhia, meus irmãos. E vamos lá. Pessoal, E agora a cantora aqui, gente. para quem não conhece o Eduardo e a Mayra, né? O Eduardo é de Franca, São Paulo, trabalhador, divulgador espírita, músico e compositor, fundador com a sua esposa, Monique, do projeto social Menino Barçanufo. E a Mayra Rocha, de Brasília, Distrito Federal, médium e fundadora da Casa de Caridade Inácio Daniel, que abriga vários projetos sociais. Mayra e Gibele, é com vocês, irmãos. Sintam-se em casa. Então, ó, eu quero perguntar pro Gilberto uma coisa. Porque a gente, quando passa o tempo, né, quando a gente vai amadurecendo, e aí não é só a idade, é amadurecendo em espírito também, e a gente agrega as religiões, ou a doutrina, ou as doutrinas. Vamos fazer uma enquete aqui, como faz na Casa da Caridade. Tem católico aqui? Tem católico, tá vendo? Espírita? Muito bem. Tem umbandista? Olha. Tem candomblessista? Tem outra religião? Qual é? Evangélico. Muito bem. Vocês estão vendo? Isso. Essa junção, esse amor é a verdadeira doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está em todas as religiões. Todas as religiões que acreditam na existência da vida após a matéria. Que aqui não é o fim, não termina aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo e um dos dons mais difíceis que o ser humano pode tentar exercer: o perdão. Mas para falar de perdão, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de saudade, a gente tem que falar de muitos outros sentimentos. Mas eu quero começar dizendo para vocês que nem os religiosos, nem os que são da doutrina espírita ou de qualquer outra doutrina são pessoas tristes. Eu não sou triste. Espírita é triste, Eduardo? De jeito nenhum. Nós somos felizes, não é? Com certeza. E antes da gente conversar, eu quero agradecer muito ao povo de Tupaciguara, ao povo das outras regiões e estados que vieram para ver também a gente. Quero agradecer especialmente ao seu Quincas, que é o nosso patrono, né? Eu não gosto muito do Wellington, não, mas do seu Quincas eu gosto. Eu tô brincando, gente. O Wellington e o seu Quincas entraram na minha vida por intermédio do Eduardo Gibele e fizeram comigo também uma caminhada. Então hoje eu estou aqui por eles, pelo Espiritismo primeiro e por vocês. Então vamos começar, Dudu? Vamos lá. Essa canção, meus irmãos, tem uma frase poderosa e muito verdadeira, que diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E talvez, se a gente internalizasse essa certeza, a gente já teria argumento suficiente não apenas para perdoar, mas também para nos auto-perdoar, toda vez que fosse preciso. E a receita para o auto-perdão, quer ver uma coisa? Vou fazer um teste. É o seguinte: esse teste ele é muito sério, tem vários espíritos visualizando. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Se abrir os olhos, quando morrer, vai para o umbral direto. Todo mundo de olhinho fechado. Levanta a mão aqui quem precisa perdoar. Pode abaixar. Fecha os olhos. Levanta a mão aqui quem precisa se auto-perdoar. Pode abaixar a mão. Pode fechar os olhos. Pode abrir os olhos. E é engraçado que tanto para o perdão quanto para o auto-perdão, Mayra, a receita é a mesma. E também é dada por Jesus. Sabe aquele primeiro capítulo que eu citei anteriormente? Está lá no livro Boa Nova.
Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, um dia entenderás que o homem é mais frágil que o perverso. Pois é, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, assim que ele nega a 3ª vez, ele olha e vê Jesus preso, retido, numa espécie de cela provisória. E Jesus o contempla de volta, com a serenidade de sempre, sem decepção, sem olhar julgador. Mas por dentro, Pedro sente o veneno do remorso percorrendo cada centímetro do seu corpo. E ele então vai chorar copiosamente nos muros de Jerusalém. E por ali ele fica, se remoendo em pensamentos, pensando no quão fraco havia sido justo Pedro, durão, que cortara a orelha do soldado. Justo ele tivera medo de se dizer amigo do Cristo. E agora, tudo que ele mais queria era pedir perdão para Jesus. E então, meus irmãos, em meio às lágrimas, ele tem uma visão do Cristo, provavelmente em desdobramento mediúnico, que vai vê-lo com aquele mesmo sorriso, sem julgamento, sem decepção. E então Pedro diz: Senhor, me perdoa. E Jesus não responde ele em palavras. Jesus apenas lhe inspira outra vez a lição interior: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E aí, nesse momento, o psicólogo Jesus, porque Jesus dominava todas as ciências, psicologia também. Nesse momento, Jesus queria dizer para Pedro: Pedro, não se apegue tanto assim ao que é transitório. Você nem imagina, Pedro, o quanto você ainda vai mudar. Mas para isso, é preciso seguir em frente e compreender que o homem no mundo está em obras. Às vezes, meus irmãos, a dificuldade do perdão se dá porque estamos tão apegados à nossa pessoa, querendo defender a nossa honra, o nosso orgulho. Mas quem ele pensa que é para manchar assim a minha imagem? Eu sou Eduardo Gibelli, eu tenho uma carreira, eu tenho uma reputação a ser defendida, eu tenho um barquinho toda terça-feira. Mas tudo é tão passageiro. A gente está em obras constantes e daqui a pouco a gente nem vai mais se lembrar de qual que era o nosso nome quando a gente estava aqui nesse mundinho de expiação e provas. Então, talvez o desapego seja o segundo passo para o perdão. Sabe? Desapegar da necessidade de provar o meu valor ou o valor da minha imagem que foi manchada pela ofensa do outro. Tem um trechinho de uma mensagem de Meimei que diz assim: tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. E é só isso que permanece ao longo das existências. Os tesouros que nos elevam até o céu, porque os tesouros da terra fica tudo aí. Como diz a canção, você é sim raridade, cada um de vocês são raridade. Sabe por quê? Porque você é único. Você tem um caminho que é só seu, mas o destino final de cada um de nós, ele é comum. Um dia todo mundo aqui será não apenas o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas será o próprio Senhor refletindo sua imagem sobre algum mundo, como Jesus reflete a dele sobre o nosso mundo. Por isso, desapegue do que ainda está em obras. Eu não disse que falar depois do Eduardo Gibelli é difícil?
Quero até o clima, né? Acho que o Dudu. O que o Eduardo falou é uma verdade muito absoluta dentro de nós. O auto-perdão é tão difícil quanto perdoar. É entender que nós falhamos e que o nosso passado e os nossos erros não é uma arma apontada para a nossa cabeça. Não é algo que nos prenda ainda lá. O nome é passado porque ficou. Ele é aprendizado. É uma lição que você deve aprender e seguir. Mas se auto-perdoar é reconhecer que nós também erramos. É reconhecer que nós também já fomos o vilão na vida de alguém. Que a gente não é só um mocinho que é julgado, que é perseguido. Nós também somos os perseguidores, os julgadores, exímios julgadores. Então, se auto-perdoar é reconhecer a nossa fragilidade humana, é reconhecer uma dicotomia entre a bondade e a maldade daquilo que a gente entende, porque nós temos esses dois lados, assim como vocês queiram chamar, dentro de nós. O que nós temos que trabalhar sempre é aquilo que é a nossa essência. E nós somos essencialmente bons. Deus nos fez bons, em bondade plena. A maldade foi criada, a maldade foi executada pelos nossos atos materialistas, pelos nossos egos. Ao longo do tempo, o que é que nós buscamos? Nós, quando eu digo enquanto humanidade, dinheiro, riqueza, poder. Quando Eduardo fala que desapegar do nome, desapegar de quem a gente acha que é, né? Porque ainda tem isso, a visão que nós temos sobre nós pode não ser verdadeira. Desapegar do nome Mayra Rocha e sofrer as críticas, desapegar do seu nome e sofrer a perseguição dentro do seu trabalho profissional, por exemplo. As críticas que você recebe, desapegar de mim, será que eu estou sendo covarde? A gente busca Deus, sabe onde? Nessas pedras aqui. Você vai na igreja, você vai no templo, no centro espírita, buscando Deus. Provavelmente você não vai encontrar Deus na estrutura física, porque se vier algo da natureza e esse templo cair, o templo de Deus permanece em pé, porque você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. O templo que tem que permanecer andando, caminhando e sendo executado é o nosso, é o Deus. É o pedacinho divino de Deus que está aqui dentro. E o que é que eu estou fazendo com essa parte divina que eu tenho? Ora, eu sou filho de um Deus. O que eu estou fazendo com ela? O que é que eu estou fazendo com ela para o bem? Todos os dias existe alguém se culpando por algo. Fazendo essa palestra com o Eduardo, a gente sempre discute como falar para alcançar o coração e o espírito de vocês. Nenhum de nós dois tem a intenção de ser mera repetição ou até de doutrinar, não. A doutrina espírita ela não é feita a fórceps, né? Nós temos a intenção de nos mostrar enquanto seres errantes, mas que buscamos a evolução para vocês. Se Jesus estivesse aqui dando essa palestra hoje, ninguém ia aprender nada. Porque vocês iam olhar para Jesus assim como eu e dizer, pô, mas ele é Jesus. Jesus consegue, eu não. Ele consegue perdoar, eu não. Nós arrumamos essa desculpa para não nos modificar, não nos burilar, não passar no moedor de carro. A gente passa no moedor de carro. O que é que a gente diz? Ó, fazer como Jesus fez, amar como Jesus amou, né? Perdoar como Jesus perdoou. E o que é que a gente diz? Mas ele era Jesus, eu sou humano. Aí a nossa natureza humana passa a ser a parte que é uma explicação para que eu, Mayra, não remexa dentro das minhas entranhas e diga, opa, peraí, eu estou julgando o outro que está me perseguindo, mas e eu? Será que eu estou no caminho correto? Será que em vez de eu olhar tanto aquilo, eu posso olhar o caminho que eu tenho que seguir, eu não posso desviar minha rota? Eu não vou mudar o Eduardo Gibelli, eu não vou mudar você. Eu preciso controlar aquilo que está em minhas mãos. O resto é comportamento alheio. Então o auto-perdão, ele vem quando você reconhece a sua realidade. Você pode estar pensando assim hoje, ó, a Mayra e o Eduardo são médios. Eu queria ter uma missão assim.
Ou então, a minha vizinha aqui do lado é médica. Eu queria ter uma missão assim. Eu queria ser juiz. Você pode imaginar qualquer coisa. Naquele velho ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que você tem uma missão que você está deixando de lado, porque você está olhando a da Mayra. Você tem uma missão que você está deixando de lado, porque você está julgando qual é a missão pequena e qual é a missão grande. Como se isso existisse. Não existe missão pequena nem grande, existe missão. E a nossa missão principal na terra é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para nos amar, precisamos nos auto-perdoar. Perdoar das coisas erradas que ficamos. Mayra, ano passado eu fiz algo muito errado. Mayra Rocha, eu fiz algo muito errado há 3 dias. Eu não vou ficar presa há 3 dias. A Mayra de 3 dias não é a Mayra de hoje. O que você era em 10 anos atrás não é quem você é hoje. E foi os seus erros que te trouxeram a esse caminho. Eles não podem ser esquecidos. Eles foram aprendizados. Ninguém nunca acertou sem antes ter errado. Mostra um cientista, mostra alguém, um missionário que veio à Terra, que não errou primeiro até alcançar sua missão. Não existe, são tentativas. Eu conheci um espírito ao longo dessa semana, porque para ter ideia do que falar sobre perdão, que ele me dizia assim: olha, Mayra, eu apelidei ele, e a família sabe quem é, de o Bravo, por questões íntimas. E ele disse: Mayra, a vida inteira eu fui um admirador do meu pai. Meu pai foi o meu mentor. Ele é o meu mentor até hoje. Todos os caminhos que eu travei profissionalmente, na minha família, foi seguir os passos do meu pai. E eu nunca ouvi do meu pai que ele me amava. Não em palavras. Eu nunca ouvi do meu pai o quanto eu estava indo bem. Meu pai nunca me deu uns parabéns. Meu pai nunca me elogiou em público. E isso por muito tempo me perseguiu, até que eu desencarnei. E aí eu percebi que as pessoas não dizem eu te amo só com palavras. As pessoas não te elogiam só com palavras, elas te seguem. Você pode ser um exemplo de alguém hoje que você não sabe. Alguém hoje pode estar olhando para você, ter olhado algo ruim que você passou, um luto dolorido que você vem passando, e lutando e se arrastando, dizendo: ela é meu exemplo. Eu estou passando por isso e eu quero ser como ela. Eu quero seguir os passos de onde ela está seguindo, mesmo que eu ainda não seja. Então se perdoe por aquilo que você não se orgulha de ter feito. Eu hoje me perdoo por tudo aquilo que eu não tenho orgulho. Eu já peguei lives minhas lá no início, Eduardo, e se eu pudesse tirar da internet, certamente, palavras que eu disse ou frases que eu disse numa outra época, uma outra experiência, uma experiência de uma menina que ainda não tinha caminhado. E quando eu digo menina, não é de idade não, porque eu já estou, né? Eu digo menina de imaturidade. Uma imaturidade ainda espiritual, de não viver no mundo material da realidade. Pessoal, nós transmitimos um trechinho da participação da Mayra aqui no Festour em Tupaciguara Espírita. Mas agora nós vamos encerrar essa transmissão aqui no nosso Instagram e a transmissão vai continuar no canal do YouTube, no canal Tupaciguara Espírita. Para que vocês também possam ter acesso de maneira mais fácil, nós colocamos o link também em nossos stories do Instagram. Então acompanhe essa live da Mayra com Gibele, acompanhe o evento aqui em Tupaciguara Espírita, exatamente pelo canal no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por estarem conosco neste momento.